Opa pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a escrita e como que se deu o passo de eu me tornar escritor, bem como algumas dicas para quem também está entrando aí nesse mercado da escrita. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer é me apresentar um pouco. Atualmente sou Dominique Alves, tenho 28 anos, eu escrevo, né, quase que diariamente, já tem 3 anos. Eu tenho mais de 10 livros online publicado e disponível para quem quer que deseje ler, consiga ler. E tenho 2 livros físicos também publicados. Alguns já venderam completamente, eu não estou fazendo uma nova edição. E outro agora é mais recente, então esse sim está à venda ainda. E eu também estou fazendo novas edições dele com melhoramentos, com mais texto, às vezes removendo alguns erros que acontecem de passar batido. E é isso aí. Eu iniciei, que me puxou muito para esse negócio, foi a leitura mais técnica, né? Eu gosto de ler livro mais... quando eu chamo de leitura técnica, eu falo de livros que não são românticos. Tipo, por exemplo, esse aqui, que eu estou lendo agora, que se chama A Voz na Sua Cabeça, que é um livro sobre aquela vozinha, né? Que muita gente fala, que escuta, né? De quando vai fazer alguma coisa certa ou errada, tem ali uma presença na mente dela julgando, que é como se fosse a consciência, mas na verdade não é bem a consciência. Esse livro ele trata desse assunto e eu não li ainda, então eu não sei do que se trata exatamente, mas pelo que eu peguei ali, pela sinopse e coisa e tal, é isso aí que se trata. Uma coisa importante também a meu respeito aqui é que eu não pretendo ter fama como autor de livros. Eu acho que existem coisas mais interessantes para fazer na vida. E também eu acho que a existência da fama, do sucesso, do dinheiro, quando você está em uma produção artística, isso pode acabar corrompendo aí a sua produção. Então, quando é sobre se eu quero ser um cara famoso sobre isso, se eu quero me destacar muito, eu gostaria de ter autoridade entre as poucas pessoas que poderiam gostar do meu conteúdo, mas nada fabuloso, cheio de fama não. Então, feita essa apresentação, vamos para os próximos slides. O objetivo dessa apresentação é multiplicar meu conhecimento de escrita com vocês. Tem gente que fala que quer dividir, mas eu quero realmente passar para vocês aí o que eu sei e que vocês também consigam destravar aí o lado escritor de vocês, caso vocês tenham, e entender um pouco mais sobre esse universo, né, da escrita. Vamos lá. O que eu sei? O que eu sei, né, que eu vou estar falando aqui é como eu comecei a escrever, como minha escrita melhorou, meu estilo e também sobre outros estilos possíveis, né, já que meu estilo não é único no mundo, onde você consegue estar publicando isso aí online, etapas de uma publicação física, como ganhar dinheiro com escrita, como monetizar a sua escrita se for o seu interesse, atualmente não é meu, e como a minha escrita me mudou de maneira geral. Então vamos lá. O primeiro é como que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever logo após ler esse velho aqui, que eu tenho uma amiga minha até que chama ele só de velho safado, que é Charlie Bukowski, né? Ele foi um escritor de realismo, que ele é até chamado de realismo sujo, que ele escrevia de um jeito muito nada a ver e de uma maneira que ela era, como eu vou falar, quase que vulgar o jeito dele escrever, né? Se você pegar autores realistas aí do final do século XIX, comparar, né, o estilo de escrita de Bukowski no século XX, você vai ver a diferença tremenda de como que ele descreve coisas que geralmente nem entram na literatura, porque são coisas que você considera sujas. Esse cara é capaz de falar sobre como ele cagou, por exemplo, assim, dentro do contexto geral de uma história que ele está contando, coisa que você nunca vai pegar um autor, né, realista, mais clássico falando, né? Ele tem essa abordagem mais vulgar, vamos dizer assim. Outra coisa que me levou a escrever também foi a sensação de sentimentos que não estavam tendo vazão. Então, assim, no momento em que eu estava tendo muito o que falar e muito poucas pessoas com quem conversar a respeito, eu comecei a ver que era mais fácil eu simplesmente jogar isso numa folha de papel. E foi o que eu fiz. Eu comecei com folha de papel, depois evoluí isso para um arquivo no Drive, depois evoluí isso para uma publicação online e mais para frente evoluí isso para publicações físicas. Então, assim, essa coisa de começar pequeno, mesmo que seja na folha de papel, tem lá suas vantagens. O que também me fez começar a escrever foi uma espécie de sede de aventura. Eu tinha uma sede de aventura pelo mundo nessa época que eu comecei a escrever. Então, eu queria ver mais coisas, eu queria viver mais coisas, eu queria conseguir expressar tudo o que eu estava sentindo, e isso me levou a escrever também. Um ponto interessante é que eu não me achava bom o suficiente quando comecei, né? Eu não me achava bom, mas eu queria fazer alguma coisa porque eu tinha acabado de terminar de ler um livro de Bukowski e quando ele escrevia não era aquela coisa mais linda do mundo. Então eu falei, poxa, se esse cara escreve, eu acho que eu também tenho algo para escrever, e foi assim que foi começando. É interessante frisar isso aqui, que muita gente
começa a escrever, para, desiste e não continua. Por quê? Porque essas pessoas acham que não são bons o suficientes. Só que para você ser bom o suficiente em alguma coisa, você tem que fazer essa coisa, né? Esse cara provavelmente ele não começou escrevendo as melhores coisas que ele poderia ter escrito logo de cara. Então assim, para você ficar bom, você tem que fazer. Então é como se fosse um paradoxo, né? E para você fazer, você tem que sentir que você é bom. Então a dica que fica não fique esperando você sentir que você é bom o suficiente, porque pode ser que esse momento nunca chegue. Então não fique esperando ser o bonzão, comece assim mesmo. E um outro ponto é que até certo ponto na minha escrita, acho que os primeiros 3 ou 4 meses eu senti que eu estava imitando o estilo ou de um cara que eu li, ou de uma pessoa, de uma mulher que eu li. Eu sentia que, apesar de eu ter coisas para falar, eu estava usando o jeito dos outros de falar ao invés de usar o meu próprio jeito. Então, tipo assim, isso acontece, mas à medida que, pelo menos, aconteceu comigo, né, que eu fui desenvolvendo como escritor, eu percebi que isso era bobeira e que eu poderia abrir mão disso e começar a ir mais a partir do que eu, de fato, gostaria de comunicar e da maneira que eu gostaria de me comunicar. Então, isso também é um elemento chave aí se você quer ser um escritor. Como a minha escrita melhorou? Continuidade, igual eu falei, ninguém começa no topo do mundo, então você começa pequeno, começa sem ter confiança, começa sabendo que você está imitando e você continua fazendo isso. No meu caso funcionou muito bem, que a continuidade fez com que minha escrita melhorasse, que eu tivesse mais coragem e que eu começasse a me encarar a mim mesmo como uma pessoa que escreve textos, alguns super originais. Então assim, ter essa coisa de dar continuidade a uma tarefa ao longo do tempo tem esse poder de deixar ela muito melhor. A segunda coisa foi a exposição de pensamentos não tão óbvios e únicos. Por exemplo, uma parada que eu percebi é que todos nós estamos vivos aqui, vivendo, morando nesse mundo, e não existe basicamente um único jeito certo de viver a vida, e também não existe isso apenas uma linha de pensamento. Existe sim muita coisa já publicada, muita coisa já existe, muita coisa já pensaram, já escreveram, já fizeram tudo que tem para fazer, mas existem coisas que são meio únicas da gente. Às vezes são memórias, às vezes são jeito de perceber uma situação e coisa assim. Só que isso nunca foi exposto no mundo antes. Então, uma coisa que fez eu melhorar muito a minha escrita foi perceber que existia uma riqueza no meu jeito de filtrar as informações que eu estou vivendo e do jeito que minha cabeça funciona. Então, só de perceber que isso aí eu consegui começar a escrever melhor, né? Escrever coisas mais únicas, porque eu dou mais valor a textos únicos. Tem um livro meu publicado que ele só se trata de pensamentos únicos. Que eu nunca, quando eu chamo de único, eu estou falando de coisas que eu nunca li antes. Não quer dizer que ninguém nunca escreveu, mas pelo menos eu nunca li antes, e eu já li muita coisa. Então, tipo assim, pode ser que de fato eu tenha sido a primeira pessoa a falar uma abobrinha daquela na minha vida. A próxima questão é a individualidade, que entra também na questão da exposição de coisas únicas, né? Porque de fato cada um vive uma vida de um jeito, a sua história é completamente diferente da história. Quando eu falo de história, é história de vida, tá, pessoal? A sua história de vida é completamente diferente da história de vida de qualquer outra pessoa. Então, o seu jeito de jogar as palavras numa folha de papel, num computador, é completamente diferente de qualquer outra pessoa. Então a individualidade no autor, ela conta muito. Então os autores eles têm até esse ar de ser um pouco excêntricos, justamente porque eles têm essa noção de que eles estão criando coisas a partir de uma vida única deles, beleza? E um outro ponto que melhorou muito minha escrita foi a função histórica da escrita realista. O que seria isso? É quando, por exemplo, você pega um diário, né, de um cara que viveu aqui a época do descobrimento do Brasil, que ele pegou aí os primeiros índios, e ali tem um diário ali, umas anotações. Quando a gente chegava aqui, os índios ficavam, não davam muita bola pra gente, mas as moças indígenas vinham ao nosso redor e choravam. Tem um relato mais ou menos assim no diário de um cara. Então você começa a conseguir filtrar a partir da escrita de um cara, porque foi uma escrita histórica e realista, do que aconteceu no diário dele, de como mais ou menos esses povos se comportavam em outro tempo. Apesar de que hoje a gente tem essa impressão de que não tem mais tanta importância, porque hoje em dia tem foto, tem vídeo, tem não sei o que, tem jornais, mas a realidade é que o tipo de escrita mais realista, no meu ponto de vista, ele tem um certo valor. Então eu valorizo muito a escrita realista, justamente porque às vezes os jornais podem mentir, as fotos podem ser fora de contexto, os vídeos podem ser fora de contexto, mas se você escreve muito bem uma situação, ou relata muito bem a situação, ela ganha esse poder histórico. Então, isso também melhorou a minha escrita. Não é necessariamente os elementos que vai melhorar a sua ou a de ninguém, mas é algo que pra mim funcionou, beleza? Você pode ter outras coisas que te motivem a fazer uma escrita melhor, mas como eu sou um escritor mais realista, tem esse problema, né? Funciona mais pra mim. Se você for um escritor de novelas, o que vai contar muito pra você vai ser conhecer o máximo possível do mundo cotidiano e de realidades que estão fora da sua percepção. Se você for um escritor de fantasia, aí já entra outros 500 de coisas que vão melhorar
a sua leitura da fantasia, seria assistir mais coisas de fantasia, seria entrar no site de gente que fica criando monstros fantásticos e coisas assim, que existe esse site, por incrível que pareça. Enfim, então tem essa coisa assim, o que melhora a sua escrita, dependendo do que você está afim de escrever também, beleza? Agora um pouquinho falar sobre o meu estilo, né? O meu estilo é um estilo de escrita realista suja também, porém em versos, né? O Bukowski ele tem essa coisa de às vezes ele escreve em verso, às vezes ele escreve como prosa, e quando eu falo prosa é aqueles parágrafos, né? Às vezes é contos. E eu tenho essa característica mais de escrever a coisa realista suja em versos. Tá? Os outros estilos que também existem, né? Tem parnasianismo, que é quando o autor super extrapola a descrição, né, tanto dos fatos normais quanto da beleza, né? Ele é uma escrita que é difícil de se ler porque ela é muito detalhada. Então, por exemplo, uma leitura parnasiana que eu li quando tinha 17 anos. O fato que aconteceu no livro era o diretor entrar na sala dele e sentar na cadeira, e o cara gastou 2 folhas só para descrever essa entrada na sala e essa sentada na cadeira. Então, tipo assim, isso é as coisas que às vezes você pega no parnasianismo e às vezes você pega também no realismo, já que o realismo ele foca muito na descrição. Tem o surrealismo, tem o romance, né? O romance ele entra mais na narrativa, né, de uma aventura completa, né? A fantasia, que entra com elementos não reais, a prosa, que é o texto corrido em vez de versos, né? As novelas, que são histórias mais extensas, cotidianas, tem contos, poesias, entrevistas, fábulas, enfim, tudo isso aí são estilos de escrita, tá, pessoal? Então, se você se identifica mais com um estilo de escrita do que de outro, você provavelmente vai dar mais certo no estilo de escrita do que do outro. Por exemplo, para eu escrever uma fantasia, é muito custoso para minha cabeça conseguir escrever uma fantasia, não é impossível. Mas que é custoso eu já tentei, eu já comecei, eu já escrevi 20 e tantos capítulos de uma fantasia e não terminei até hoje porque teria mais de 50. Fica aí o desafio para eu terminar. Mas assim, não é impossível, entendeu? Você pegar e mudar de estilo. Eu só fiz essa pincelada aqui para deixar claro que não existe um jeito certo de escrever. Você pode escrever muitas coisas de diversas maneiras e todos eles podem ser interessantes para um determinado público, entendeu? Tem gente que gosta mais de uma coisa, tem gente que gosta mais de outra, mas fica aí para você escolher também qual que é que mais faz sentido para você, beleza? Aqui tem Aqui eu deixei esse slide aqui mais para deixar uma ideia de onde você consegue estar publicando online, tá? Tem o Wattpad, que é uma plataforma onde ela é uma plataforma para leitores e escritores, né? Você pode entrar lá e você pode publicar muito fácil. E se você gosta de ler, você entra lá, você consegue ler muita coisa original muito fácil, né? Você consegue ver alguns clássicos lá, por exemplo, eu li Admirável Mundo Novo lá. Mas geralmente no Wattpad é uma releitura muito extensa de, às vezes, contos, fantasias. Dificilmente você vê coisa mais realista lá. Geralmente é coisa mais viajada. Você pega muita fanfic dentro do Wattpad. Então é um lugar assim que para você que está começando nesse mundo, você pode ver se você dá uma lida lá e ver se lá é o que geralmente estão lendo. Vale a pena ressaltar que o leitor da Wattpad, o leitor de texto deles é muito bom, é muito prazeroso. Tem um aplicativo para telefone que você regula o tamanho da fonte, que você regula qual fonte que você vai usar, se é fundo escuro, se é fundo claro. Enfim, é uma ferramenta e tanto para quem gosta de ler e para quem gosta de publicar também. Eu comecei lá e eu estou migrando para outras plataformas porque eu percebi que o meu público geralmente não está lá. Mas se você sentir que é o seu público, por favor, vá para lá, porque lá é realmente um lugar muito bom de estar publicando e até de ler. O segundo é o Medium, talvez alguns de vocês já tenham visto, algumas empresas usam até para noticiar dentro do Medium, tem gente que cria muitos artigos, muitos blogs dentro do Medium. Eu acho a leitura nele muito bonita, o layout do site inteiro por si é muito limpo, moderno, então é gostoso de ver, mas não é para qualquer público. Ali são textos mais, como vou dizer, mais de cunho técnico, então se você tem uma escrita mais técnica, às vezes o Medium pode ser interessante para você. Tem o Recanto das Letras, que é uma plataforma mais de autores, lusófona, vamos dizer assim, né? Lá em Portugal é forte, aqui no Brasil também é forte, mas também fica limitado por essa barreira do idioma. No Wattpad você consegue pegar histórias de muitos países e ler, desde que você conheça a língua desses países, né? Senão fica mais difícil. O Medium, a mesma coisa. E aqui tem o KDP, né? Que é a Kindle Direct Publishing. Você consegue estar publicando as suas coisas online, né? Você consegue vender um livro online, coisa que dificilmente você consegue fazer nas outras plataformas de uma maneira muito satisfatória.
No Wattpad, se não me engano, tem como você colocar algumas coisas lá para conseguir ganhar uma espécie de fichas e monetizar pouca coisa, sua leitura ali, a leitura dos seus leitores. Mas o Kindle você consegue tanto disponibilizar coisas grátis e coisas pagas lá e ganhar um bom dinheiro, né? Se você tiver um bom marketing. Então vale a pena às vezes você publicar no KDP. Lembrando que a Kindle, tá, pessoal? Eles publicam tanto o físico, né? Se você mandar diagramado certinho, eles conseguem publicar um físico para você e mandar para casa de quem comprou de você, quanto eles também conseguem tá entregando isso no Kindle. Mas para isso você tem que baixar, né, no seu computador um programinha e tá aí fazendo umas alterações boas ali para isso estar aparecendo da maneira mais satisfatória possível nos Kindles das pessoas. Tá? Então, assim, tem essas várias maneiras, né, de publicar online. E essas aqui são só algumas que eu mostrei para vocês, que eu considero as mais importantes, mas você também pode achar algumas outras. Aqui tem uma lista, né, também de como publicar fisicamente. Às vezes, seu interesse como autor não é ter a porcaria do livro físico, até porque pouca gente paga pau para isso, né? O livro físico eu acho várias vezes mais legal do que um livro online, devido àquela coisa, né, do você ser o autor e você ter uma coisa tangível, eu fiz isso. E também tem aquela parada de que, por alguma razão, as pessoas valorizam livros. Eu não sei por que exatamente, mas as pessoas super valorizam livros, né? Se elas forem jogar, por exemplo, uma revista e um livro fora, elas jogam a revista e ficam com o livro. Se elas for jogar... Você pode ir colocando coisa assim, a pessoa jogaria isso ou aquilo fora. Geralmente elas escolhem um livro, né? Desde que a outra coisa não seja de altíssimo valor. Então tem esse status, a coisa publicada. Então aqui eu coloquei de duas maneiras, né? Do lado esquerdo, tem como você estar vendendo isso independentemente, que é da maneira que eu faço. Você primeiro escreve, depois revisa, depois passa pela diagramação. E o que seria essa diagramação, correto? Essa diagramação é exatamente... como que eu posso dizer isso? Essa diagramação é exatamente você conseguir organizar esse conteúdo de uma maneira satisfatória, né? Ela dentro de um arquivo, pode ser tanto de Adobe InDesign, pode ser até mesmo no Canva, tem gente que faz isso. Você consegue organizar isso certinho e então você consegue também estar preparando esse livro para uma impressão em alta demanda, né? Ou em baixa demanda, que no caso é o que eu uso. Você pode estar criando capa, né, para ele, você pode estar entrando no site de registrar esse livro, de ter esse selinho aqui, tá, pessoal? O ISBN, que você precisa ter esse selinho aqui, para ele estar registrado no seu nome. E a partir daí você já pode ir para a impressão, né? Mandar ele para a gráfica imprimir para você. Você pode então divulgar ele e você pode também vender ele a partir do momento que ele já está impresso. Então é um processo longo, é um processo exaustivo se você for fazer tudo sozinho. No meu caso, eu delego umas partes disso aí, eu escrevo, mas a revisão eu passo para outra pessoa, porque eu já não consigo captar o que eu errei. Eu passo a diagramação para um profissional da diagramação, eu passo a capa para um designer que sabe fazer uma boa capa, o registro eu faço eu mesmo, a impressão eu mando para uma empresa e eles mandam aqui para dentro de casa, divulgação eu basicamente não faço, porque como eu falei, fama não é meu interesse maior, e vender eu simplesmente, atualmente antigamente eu vendia um por um, a pessoa vinha, pegava comigo, eu vendia, às vezes escrevia ali um texto para essa pessoa particular, né, e entregava para essa pessoa, mas atualmente eu estou deixando em algumas livrarias daqui da cidade, que eles vão vendendo e vão me repassando o dinheiro depois. Isso exige que você tenha dinheiro previamente, tá, pessoal? E tem também como você publicar de uma outra maneira, que é você simplesmente escrever esse original, enviar, né, para algumas editoras para elas verem isso aí, e a partir daí tem uma reticências enorme, porque entra ali um tempo de Deus, né? Você envia para as editoras e elas podem te responder, podem nunca te responder, podem responder que não estão abertos a novos originais, que eles chamam, né? Eles podem responder positivamente, negativamente. Então tem essa coisa aí. E você pode enviar para várias editoras e tentar várias editoras ao mesmo tempo. E aí entra um processo de negociação, ok? Porque tem editoras que elas são meio que sapecas, vamos dizer assim. Elas têm um sitezinho, tem algo assim, e elas falam assim para você: olha, você vai nos pagar bastante dinheiro, você vai pagar, sei lá, uns 4 mil reais, e a gente vai diagramar ele certinho, vai revisar, e a gente vai imprimir ele, vai colocar para vender aqui, vai entrar em contato com alguns lugares para vender, e, né, às vezes até mexem no conteúdo do seu livro para deixar ele mais comercial.
Aí depois você vai ganhar um royaltyzinho por venda. E essa parte da divulgação também fica por parte deles, né? Então entra a parte da negociação depois que essas editoras elas começam a retornar um movimento positivo pro seu lado. Só que eu não acho assim tão lucrativo você pegar e pagar, né, vamos supor assim, R$ 4.000 para esse processo acontecer. E fora que elas também querem te vender uma cacetada de livros, se não me engano elas falam assim, você vai ficar com 50 exemplares aí físicos na sua casa. Então tipo assim, você foi o seu maior cliente no final das contas. Então eu não vou muito por esse lado, apesar de que elas têm os agentes literários, fazem boas conexões, se o seu livro tiver uma envergadura para se tornar um best-seller, pode ser que você venda muito. Só que muitas vezes a gente também está enganado a respeito do potencial do nosso livro. Às vezes eles nunca vão se tornar um best-seller e a gente cai nesse truque, né, das editoras de se manter no mercado, né? Que você paga elas pagam os funcionários delas, as contas delas fecham e você que acaba ficando prejuízo porque o seu produto infelizmente não teve tanto sucesso. Então assim, é uma negociação que você tem que fazer e tem que pesar muito se é uma boa para você. No caso, eu nunca fiz dessa maneira, até porque eu não tenho interesse de enriquecer com livros. Então, eu só tenho interesse de passar conhecimento para frente. Então, é uma abordagem diferente. Se você tem interesse de enriquecer com a coisa, é altamente recomendável, né, que você vá pelo caminho da editora, do agenciamento, de ter um agente literário e esse tipo de coisa, e pague o preço que for necessário. Ou que invista muito bem numa divulgação particular, ou até mesmo pague, né, alguém para fazer uma boa divulgação do seu original. Dito isso, vem a penúltima parte de como ganhar dinheiro com escrita, né? Que tem muita coisa, muito jeito de você ganhar dinheiro com escrita sem necessariamente ter que escrever um livro inteiro, tá? Você pode escrever sim um livro inteiro, vender esse livro inteiro aí para as pessoas, mas você pode se ater a alguns pedaços menores de trabalho. Você pode escrever roteiro de vídeo, por exemplo. O canal Porta dos Fundos, ele não sequer liga a câmera se não tiver um roteiro muito bem escrito e aprovado. Então, tipo assim, você pode ganhar grana. Tem muita gente que paga roteiro de vídeo. Então, é uma parada que vale a pena, às vezes, você investir. Tem copywriting. O que é o copywriting? O copywriting é você fazer um texto, né, voltado para vendas de um determinado produto ou de um serviço, que ele seja muito bem feito a ponto que só o texto já seja capaz de convencer o leitor de que aquele produto é um ótimo produto. Então, o copywriting, ele é uma profissão, né, que ele está crescendo muito aqui no Brasil e já é um sucesso no mundo, né? As pessoas que trabalham com vendas online, elas consomem copywriting de uma maneira que você não faz ideia, porque elas precisam muito disso para conseguir estar vendendo esses produtos que não têm uma comprovação grande no mercado. Então, elas precisam sim aumentar a bola desses produtos para eles darem certo no mercado. Tem a venda de livros físicos, você pode fazer como eu, comprar, mandar imprimir livros e vender livros. Eu te garanto que a lucratividade é baixa, ainda mais se você for que nem eu, um cara que está começando. Você lucra, sei lá, numa remessa você deve estar conseguindo lucrar uns 25% até 40%, mas você tem que vender a remessa inteira sem faltar e isso é mais difícil do que parece. Royalties, você pode escrever, né, livros para uma editora, ou você pode escrever algo assim, e à medida que o seu produto for sendo vendido, você vai ganhando uns trocadinhos em cima. Então é uma outra maneira de ganhar dinheiro em cima da escrita. Outro trabalho sensacional que é o que mais dá dinheiro no meu ponto de vista é o escritor fantasma. O que é esse cara? Tem gente que tem blog por aí de tudo que é coisa você imaginar, blog de viagem, blog de joias, blog de roupa de criança, blog de brinquedo. E essas pessoas, geralmente que tocam esses negócios, elas não escrevem nada no blog delas. Elas pagam pessoas que não aparecem de verdade para fingir que são elas escrevendo. Isso rola muito. Rola muito mesmo, principalmente nos maiores portais de informação na internet. É até difícil que você comece a ficar até desacreditado da internet depois que você entra nesse mundo do escritor fantasma. Porque você sabe que quase que conteúdo nenhum que existe na internet, ele é de fato um conteúdo legítimo. É um cara que está sendo pago para falar sobre aquilo, que está falando uma pá de coisa ali, que geralmente ele nem sabe a respeito. Ele só está ganhando para falar da IPTV, está ganhando para falar do brinquedo, está sendo pago para falar de aquecimento global, sem necessariamente saber se aquele conteúdo ali é de fato verdadeiro, entendeu? Ele não é especialista, ele não é nada, mas ele está recebendo, então ele está produzindo ali um texto enorme, de 1.000 palavras, 2.000 palavras, 3.000 palavras, e eles ganham por isso, entendeu? Se você produz aí um texto na gringa, se não me engano de, sei lá, 1.000 palavras, 4 desses, se não me engano, você ganha uns $250. Então, tipo assim, você ganha 1.000 conto, né, basicamente, para produzir um texto de 4.000 palavras desse que seja em inglês. E, né, que tem uma demanda para isso. Claro que você tem que estar contratado por uma empresa que
valorize esse trabalho. E, por último, os editais. O que são editais? Editais são alguns concursos, né, de escrita, que às vezes geralmente nem é sobre escrita, é sobre arte, que algumas prefeituras, estados ou até o governo federal faz para valorizar a cultura. Então, por eles tentando valorizar a arte, a cultura, eles abrem algumas, vamos colocar assim, oportunidades para que você exponha, né, o seu trabalho como escritor. E se você for selecionado, você ganha aí uma grana violenta. Você pode ganhar 2, 5, 10, 20, dependendo até 30 mil para fazer algumas impressões, né? Às vezes até para publicar online, como um PDF, ou um EPUB, ou um MOB, só para publicar isso, e você ganha uma grana violenta pelo trabalho que você já fez, o que é bem legal. Eu recomendo muito aos escritores fazerem isso aí, porque às vezes você já tem coisa pronta, tá parado, ninguém vai mexer com isso, e você não vai ganhar nada com isso. Então, às vezes, você entrar em editais nessa parada aí, às vezes você acaba ganhando. E deixando claro que, geralmente, editais, eles têm uma banca julgadora, tá, pessoal? Não adianta enviar qualquer porcaria que geralmente não passa. Tem que ter ali um critério, né, um filtro muito bom, para você ver se isso realmente vai funcionar para você. Por último, o que escrever me mudou. Escrever, na minha vida, mudou uma coisa muito doida, que rola muito de você... Por você ter que falar, né, e você vai ser responsável por aquilo que você está falando, porque foi você que falou, você tem que falar com alguma certa propriedade que você está falando. E para você falar com certa propriedade, você tem que pensar muito bem. Para você pensar muito bem, acaba que você começa a pensar em várias coisas, e acaba que isso acaba fazendo você se conhecer de uma maneira mais profunda do que qualquer outra coisa jamais tornaria possível. Então, escrever mudou nesse ponto aí. O segundo ponto foi no valor pessoal. Eu estimo melhor as pessoas que escrevem do que as que não escrevem. Então, por eu passar a ser um escritor, né, eu passei a ser uma pessoa que eu estimo a mim mesmo mais do que eu me estimaria se eu não escrevesse. Então, tem essa parada também de eu comecei a me valorizar mais como pessoa depois que eu comecei a escrever. O terceiro ponto é a suportabilidade, vamos dizer assim, né? Por eu estar tendo uma vazão para onde eu quero escrever todas as minhas frustrações, estresses e tudo que me deixa puto, e eu não ter que discutir com ninguém sobre isso, acabou que eu me tornei uma pessoa mais suportável pelo público em geral que lida comigo, porque eu não me estresso mais com ninguém por razão alguma, né? Eu deixo tudo para a minha escrita, né? Não vou falar que eu deixo tudo assim, mas a maioria vai para a escrita. E por último, o respeito, né? Eu acho que é uma coisa que geralmente tem, que você começa a respeitar mais outros autores como você, ou então até o pensamento ali, e você começa a enxergar mais coisas mais interessantes. Quando você escuta outra pessoa falar, no meu caso, né, escuta outra pessoa falar, eu começo a ouvir com mais atenção, porque às vezes pode estar vindo algo incrível dali. Então, essa coisa da escrita fez eu começar a valorizar mais a comunicação de maneira geral. E, né, pessoal, por hoje é isso aí. Esse aqui é o meu nick, né, tanto no Instagram quanto no Wattpad. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só seguir lá. No mais, muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Estou gravando esse vídeo porque eu ia fazer uma palestra sobre isso aqui na cidade. E acabou que a palestra foi cancelada. Eu falei, poxa, eu produzi, né, esse conteúdo aqui para falar a respeito. E acabou que eu não vou falar isso com ninguém. Então eu decidi, não, eu vou falar sim, vou falar aqui no meu canal no YouTube. Um dia alguém vai futucar isso aqui e vai achar e talvez seja um bom conteúdo para ele. E é isso aí, meus queridos. Vou me despedindo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.